A religião mais praticada no planeta, contando com todas as vertentes e subcategorias, é o cristianismo. Isso dá 31,1% de todo o planeta. E quase que a exata metade dessa porcentagem são os católicos. Porém, o pessoal mais jovem dessa porcentagem cristã está migrando para as igrejas evangélicas. Isso porque a dinâmica é completamente diferente. Ser religioso no Brasil está se tornando cada vez mais antiquado. Mas também existe uma mudança radical acontecendo. Por causa da turbulência do Oriente, muitos muçulmanos estão saindo dos seus países e migrando para lugares mais seguros. E isso fez com que muitas pessoas parassem de ver o Islã como um culto árabe e passassem a ver como uma religião, simplesmente. Também passaram a ter mais empatia pelos princípios dos muçulmanos. Por outro lado, os católicos estão cada vez menos praticantes, e isso enquanto os cultos evangelistas crescem muito mais. A maioria dos católicos hoje em dia são idosos, os praticantes mesmo. E isso porque os jovens não gostam de batinas e missas longas e silenciosas. É muito mais emocionante chorar, cantar, se mexer, ter uma euforia por aquilo que a gente acredita. E isso é um fato, ninguém vai discordar. Em contrapartida, os muçulmanos, assim como os católicos, têm uma abordagem muito mais calma e ortodoxa, além de terem uma fé bem menos emocional do que os cristãos. Um católico jovem é muito mais aberto a todas as ideias, enquanto um evangélico de qualquer idade é firme na fé como um católico mais velho. A maioria dos católicos, por todo mundo, é não praticante, o que quer dizer que não tem muito diferencial da maioria das pessoas. Além do aspecto puramente religioso, os países orientais de maioria muçulmana têm uma taxa de natalidade muito maior do que no Ocidente. Países desenvolvidos tendem a ter muito mais idosos e menos crianças. Já os subdesenvolvidos é o oposto. Tem muitas crianças e muito poucos idosos. E isso faz com que a população cresça ensandecidamente, o que tem um peso muito grande nos cálculos. Todo mundo já deve ter visto esses gráficos aqui algum dia na escola. Olha só a diferença. É estimado que a partir de 2050 o Islã vai crescer mais do que as religiões cristãs e até 2075 os muçulmanos vão ser maioria. Isso pode fazer parecer que todo mundo está virando muçulmano, mas não é bem verdade. Muitas pessoas ao redor do mundo se convertem ao Islã, mas não é tantas assim. E os muçulmanos, de nascença, quando saem dos seus países de origem, acabam se tornando praticamente ateus. Isso porque a modernidade é praticamente o contraponto à religião. Ser religioso é atrasado, é coisa de velho. A moda hoje é acreditar na ciência, o que não deveria ser um oposto à religião na prática, mas acabou se tornando. Pelo fato de o Islã ter uma abordagem mais sistemática e restrita, as pessoas acabam desistindo. Afinal, os muçulmanos acreditam que a gente deve morrer por Deus. Já os cristãos acreditam que Deus morreu por nós. É um oposto quase que poético, na verdade. Eu, como muçulmano, creio que a narrativa da unicidade de Deus faz bem mais sentido. Mas eu tenho que admitir que a ideia da Trindade é uma coisa muito emocionante, muito bonita. Eu já participei de cultos evangélicos, eu sei que a atmosfera toda é feita para te contagiar, para te fazer entrar naquela fé, naquele amor, naquela euforia. Eu não estou querendo dizer que os cristãos são manipuladores, mal intencionados, mas que sim, é por causa da emoção que a maioria dos cristãos se convertem. Mas essa emoção, sentida pelos fiéis, não faz com que a crença em si se torne verdadeira. E isso porque a razão vem da lógica e não das paixões do coração. Então, eu posso sentir o que eu quiser, mas isso não vai fazer com que aquela coisa seja verdadeira. Para um muçulmano chorar com a lembrança de Deus, ele tem que estar realmente muito conectado com a fé, com uma recitação do Alcorão ou com uma súplica feita de noite em total discrição, bem diferente de um culto evangélico que tem toda uma atmosfera construída. Muitas pessoas dizem ter aceitado Jesus porque, foram convidadas para um culto evangélico e se emocionaram completamente. Mas existe literalmente dezenas de milhares de denominações cristãs pelo mundo, e isso é um grande problema. Não variam simplesmente em alguns costumes tradicionais, mas sim em ideias completamente diferentes. Por exemplo, um culto diz que Jesus é Deus, outro diz que Jesus é homem. Os dois vão ser cristãos, mas eles têm uma diferença de crença absurda. Cada grupo dita suas próprias regras com base em milhões de interpretações diferentes e as pessoas aí são obrigadas a escolher uma denominação específica. No final, se eu estiver numa igreja que eu não gosto, eu simplesmente saio e vou para outra, até eu achar uma que me agrade. Olha, eu sinceramente não entendo como é que isso não incomoda a maioria dos cristãos. E, se tu é cristão, comenta aí embaixo pra gente debater sobre isso. Mas enfim, o que o Alcorão fala a respeito dessas vertentes de ideias? Deus diz o seguinte: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, cuja tradução significa a fé verdadeira para Deus é aquela através da qual você se submete completamente a Ele. O significado original mesmo da palavra, ele só se encontra no texto original, em árabe.
A palavra din pode ser traduzida como modo de vida, aquilo através do qual tu vive e morre. Allah é uma palavra árabe para Deus, simplesmente, mas não o Deus Trindade ou o Deus com cabeça de elefante, e sim o Deus eterno. E a palavra Islam, que é traduzida como Islã, significa submissão total. Então, tu não vai seguir o que tu acha melhor, ou o que te emociona, ou uma opinião que tu acha, e sim o que é verdadeiramente respeitar a Deus. Bom, isso que eu vou ler faz parte das epístolas de Tiago, mas os cristãos acreditam que esses homens são os escritores, não os autores. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os muçulmanos podem dominar o mundo em quantidade, mas em qualidade, tanto os cristãos quanto muçulmanos, quanto os judeus, estão decrépitos. Muitas igrejas na Europa foram transformadas em bares e em locais de lazer para o público em geral. E isso mostra que o povo cada vez mais dá mais valor a tomar uma lata de cerveja do que se conectar com Deus. E os cristãos têm cada vez menos conhecimento sobre o evangelho que Jesus revelou ao seu povo. E os muçulmanos são cada vez mais medíocres na prática da fé, pondo cada vez mais a religião no mesmo nível da cultura. Como se fazer uma oração fosse uma questão de moda e não de religião. Como se o Islã não fosse a ferramenta através da qual nós nos conectaríamos com Deus, e sim uma expressão cultural substituível. Afinal, a cultura de fazer 5 orações por dia é muito mais exigente do que a cultura de tomar 1 litrão no final de semana. Então isso vira um hábito que a gente pode trocar, como uma escolha entre tomar banho depois de acordar ou antes de dormir. A mensagem do Islã é uma mensagem de amor condicional, na qual a gente se apega ao que é justo e correto de fato, e que a gente abandone aquilo que é prejudicial para a nossa alma ou para o nosso corpo. Mas é fato que o que é prejudicial para a nossa alma é muito mais divertido. Deus diz o seguinte no Alcorão: é-vos prescrito o combate, e ele vos é odioso, e quiçá odieis algo que vos seja melhor, e quiçá ameis algo que vos seja pior, e Deus sabe, e vós não sabeis. Isso mostra que os nossos instintos e sentidos não são parâmetro para formarmos uma bússola moral. Então é por isso que o profeta Muhammad nos diz para termos cuidado com o amor em excesso, que ele pode cegar, pode nos deixar bobos. Isso não quer dizer que o amor em si seja ruim, pelo contrário, quer dizer que as nossas percepções e entendimentos são corrompidos por nós mesmos. Para saber mais sobre os erros da nossa lógica, eu recomendo esse vídeo aqui. Bom, eu quero deixar claro que, pelo menos agora, eu não estou criticando uma religiosidade especificamente. Mas, aliás, se tu tiver alguma crítica, pode escrever aí embaixo que eu vou responder. Acontece que os muçulmanos não acreditam que os ensinamentos de Jesus foram refletidos nos cultos modernos. O problema mesmo está no que as pessoas fazem com as escrituras sacras. E também existe uma barreira entre o coração das pessoas e as mensagens de paz e humildade de Deus. E essa é a conduta lamentável dos cristãos e muçulmanos nos dias de hoje. Ambos cometem deslizes, uns piores que os outros. Os religiosos são os maiores responsáveis por estragar a mensagem da religião. Os muçulmanos são o maior exemplo disso. Em segundo lugar, só os evangélicos aqui no Brasil. A comunidade islâmica iria crescer de verdade se os religiosos se preocupassem primeiro com a própria fé e depois com a fé dos outros. E também se preocupassem bastante com a imagem que passam para aqueles que pensam que o Islã é um culto árabe. Um resumo bom para tudo isso que eu falei é esse versículo corânico. O que quer de bom que te alcance é de Deus, e o que quer de mal que te alcance é de ti mesmo. E te enviamos Muhammad como mensageiro para a humanidade, e basta Deus por testemunha. Para quem quiser saber mais sobre a importância dessa mensagem para os muçulmanos, eu recomendo esse vídeo aqui. Se alguém tem alguma visão distorcida do Islã, isso é culpa dos muçulmanos ruins, que mal representaram a religião. Se alguém se reverteu ao Islã, é porque Deus deu capacidade para nós de externarmos a nossa fé de uma maneira correta. E se alguém tiver alguma pergunta, é só deixar aí embaixo, a resposta é garantida. Para quem quiser ver mais discussões de ideias assim, é só clicar na playlist do meio. E não te esqueça de se inscrever para ver os vídeos mais novos. Jazakallahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.